Olá, começa agora mais um Gestão Unesp para comentar as ações que envolvem a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Aqui no estúdio nós recebemos a professora, pró-reitora de Extensão Universitária, Cleópatra Planeta. Professora Cleo, muito obrigada por sua participação em mais um Gestão Unesp. Eu que agradeço o convite. Professora, na nossa entrevista de 2018, fazendo um balanço do primeiro ano de gestão, a senhora comentou que o diálogo com a comunidade foi o ponto central e que a gente tinha um grande desafio, né, para a continuidade da gestão, de pensar em ações de extensão que fossem mais integradas. Eu gostaria que a senhora comentasse, então, o que norteou, em 2018, as ações da PROEX. Bom, eu acredito que o diálogo com a comunidade tenha norteado novamente, né, as nossas ações. Nós fizemos um encontro de extensão universitária que envolveu toda a comunidade, então ele aconteceu em agosto, né, e a ideia realmente foi discutir aí com a comunidade que estava representada, né, todas as unidades estavam representadas no encontro, e nós, nesse encontro, então, nós aprofundamos a discussão dos conceitos e diretrizes da extensão universitária, baseados, então, no documento da Política Nacional de Extensão, e discutimos também a estruturação dos projetos de extensão universitária, né, colocando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU como uma referência, né, para os problemas que são tratados nos nossos projetos. Então, isso resultou, né, num aprofundamento da discussão e resultou, né, agora nós estamos avaliando os projetos, realmente numa melhor estruturação dos projetos, numa clareza dos problemas que serão tratados e também nós conversamos muito sobre a questão de trabalhar com a comunidade, né? Então, isso também, né, está sendo explícito agora nos projetos que nós estamos em fase de avaliação, que são os projetos que serão desenvolvidos em 2019. Professora, nós comentamos essa questão do vínculo com a Política Nacional de Extensão, a necessidade de uma ressignificação desse conceito de extensão, e isso ainda existe, ainda há uma carência das pessoas compreenderem esse vínculo para a comunidade. Ainda existe, né? Porque a extensão está num processo, nós temos esse referencial da Política Nacional de Extensão Universitária, que se consolidou agora na forma de uma resolução. Então, nós temos agora uma resolução do MEC, que foi assinada pelo ministro da Educação da época, em dezembro de 2018, e que traz as diretrizes da extensão universitária para o ensino superior brasileiro. Né? Então, nós já vínhamos trabalhando na Política Nacional de Extensão Universitária, que era um documento do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que foi publicado em 2012. A resolução do MEC incorpora muito das diretrizes, dos conceitos que estão na Política Nacional. Então, ele vai ser um referencial externo muito robusto para todas as universidades, né, ou para todo o ensino superior brasileiro, para que a gente aprofunde mais ainda e se aproxime mais ainda desses conceitos fundamentais da extensão universitária, né? Um deles é a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? O outro é trabalhar com a comunidade. Então, a gente sempre diz que a gente trabalha com e para a comunidade. Os dois são extensão universitária, né? Mas se a gente quiser, de fato, atingir o objetivo final da extensão, que é a transformação, a mudança da sociedade pela, né, a articulação da universidade com a comunidade externa, então a gente precisa realmente consolidar ainda mais esses referenciais. Mas a resolução do MEC, eu acho que ela traz, né, de certa forma, muito da Política Nacional de Extensão consolidada num documento, né, que é do Ministério da Educação, então isso é uma referência muito forte para nós e que vai ajudar muito a gente caminhar mais, né, sempre no sentido de aprimorar e aprofundar esse conceito. Quer dizer, a extensão universitária, ela tem que estar indissociada, né, do ensino e da pesquisa, e ela tem que gerar um conhecimento. Então, na medida em que os projetos e todas as ações, né, da extensão trabalham com problemas da sociedade, a solução desses problemas gera um conhecimento, né? E esse conhecimento gerado, então, ele vai poder ser replicado em outras situações. Então, isso é muito importante. Mas nós estamos num processo e a avaliação que nós temos é que nós estamos avançando. Professora, o primeiro start disso, né, em 2017, vocês fizeram uma reunião, o professor Wilson também esteve aqui na TV Unesp para apresentar esses conceitos. Nós conversamos sobre isso na entrevista e naquela época estava, né, em andamento já o primeiro edital dos projetos de iniciação à extensão. Né, esses projetos se encerraram em dezembro de 2018, estão na fase de elaboração dos relatórios para avaliação da comissão e também já estamos com o edital 2019 para os novos projetos de iniciação à extensão. Que balanço, professora, a partir
das experiências que vocês tiveram em 2018, na seleção, na avaliação desses projetos, né, o que vocês puderam acompanhar ao longo do ano, né, o que nós já avançamos nesse sentido da extensão com a comunidade por conta desse edital 2018. Bom, então, no edital 2018, então, ou seja, os projetos que foram realizados em 2018, a gente vai ter realmente uma avaliação do resultado e mesmo da iniciação à extensão, que nós acreditamos que, de fato, né, aumenta o vínculo do aluno, porque o aluno tem que participar desde a elaboração do projeto, né, na sua execução com a comunidade, na análise dos resultados, né. Então, isso nós acreditamos que isso evoluiu bem ao longo de 2018, nós acompanhamos, né, e conversamos com a comunidade, mas nós vamos ter uma avaliação mais concreta a partir dos relatórios que devem ser apresentados em março, agora, desse ano de 2019. Mas na seleção, professora, o que vocês já identificaram um avanço na seleção? Do edital, então, de 2018 para os projetos que estão em fase de avaliação para serem executados agora em 2019, então, né, e nós sempre acompanhamos muito de perto a avaliação que é feita pela comissão, né, de avaliação de projetos de extensão, que é chamada de CAP, né? E nós participamos muito, e porque é uma avaliação coletiva dos projetos, nossos pareceres são individuais, mas nós discutimos praticamente todos os projetos com a comissão, nós pudemos observar que houve um avanço, né? Nós tivemos, e eu acho que isso é uma coisa importante para registrar, uma diminuição das submissões. Então, enquanto as submissões para os projetos que foram executados em 2018, então o que foi submetido, né, vamos dizer, em 2017 para ser executado em 2018, nós tivemos aí, arredondando, aproximadamente 500, 550 projetos, né, que foram aprovados de fato, foram em torno de 350, então que foram executados em 2018. Então, em 2018 nós fizemos um encontro, discutimos muito a questão da estruturação dos projetos, os ODS como referência para os problemas que foram tratados, e nós observamos uma diminuição da submissão. Então, nós tivemos a submissão, né, para esse edital de 2018, para os projetos para 2019, de 345 projetos. Mas a diminuição da submissão, para nós, significa um aumento da consistência dos projetos do ponto de vista do conceito e das diretrizes da extensão universitária, né? Então, realmente, avaliando no processo de avaliação, nós temos duas fases. A primeira, que é uma de enquadramento, para ver se de fato são projetos de extensão universitária. Então, aí dos 345, a gente teve em torno de 60 a 65 que não se enquadravam, ou seja, eles não seguiam a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? Eles não seguiam essa questão para ser realizado com o público externo à universidade. Então, a gente já teve alguns projetos que não se enquadravam em extensão. Então, desses que continuam na avaliação, a gente vê que são projetos muito mais consistentes, tanto do ponto de vista da proposta do objetivo, né, quer dizer, que problema vai ser tratado, tanto do ponto de vista da interação com a comunidade, que evidentemente, dependendo do tipo de projeto, por exemplo, tecnologia social, requer necessariamente metodologias participativas, então ele precisa ser desenvolvido com a sociedade. Já a difusão de conhecimento e aqueles associados a assistências e atendimentos, eles também precisam envolver a comunidade, mas num grau diferente daqueles da tecnologia social. Então, a gente tendo modalidades diferentes, também a gente pode ter esse critério de avaliação mais claro. Porque essas 4 modalidades, elas são contempladas em editais diferentes, né? A iniciação à extensão, que são para os projetos, e aí tem a difusão cultural, há também a... Não. As 3 modalidades do edital para projetos envolvem a iniciação à extensão universitária. Então, a gente pode ter os projetos em metodologias participativas, que são as tecnologias sociais, difusão do conhecimento e aqueles vinculados, né, ou associados a atendimentos e assistências. Nos 3 casos, os alunos que estão envolvidos vão desenvolver, né, o projeto essa bolsa da iniciação. Isso, essa bolsa da iniciação, nos 3 casos. Então, nós já observamos, então, que existe uma consistência, né, os projetos são mais robustos na sua clareza de objetivos, na perspectiva do impacto social, quer dizer, quais são os resultados esperados. Então, e eu acho que a partir disso, no momento que a gente sente que a comunidade está se apropriando desses conceitos e colocando ele em prática, né, esses conceitos em prática nos projetos, então, eu acho que a partir daqui nós vamos começar a trabalhar no sentido de aumentar esses projetos, mas os projetos dentro, então, de diretrizes e conceitos muito claros e consolidados. E a gente tem abarcado, professora, essas 3 áreas, né, pensando na Sim. difusão do conhecimento, no atendimento, na tecnologia sociais. Sim.
Nós tivemos submissão de projetos nas 3 áreas, nas 3 modalidades, né? Evidentemente que em tecnologia social a proporção é um pouco menor, porque realmente falta uma compreensão ainda. E são projetos que são que têm uma complexidade maior, no sentido de que realmente eles precisam ser feitos com a participação da comunidade, com metodologia participativa. E isso é uma coisa que nós precisamos ainda avançar um pouco mais. Mas também é uma coisa um pouco nova, vamos dizer assim, né? Também para a comunidade. Mas nós tivemos em torno de 90 projetos submetidos num universo de 300. Né? Então, a gente tem realmente a maior número de submissões em difusão do conhecimento. Né? Que era o que já vinha tradicionalmente ocorrendo nos projetos de extensão, nos editais anteriores. Mas o importante é que eles sejam todos projetos, né, independentemente da modalidade, que eles tratem com clareza do problema, né, que eles tenham objetivos claros, que sejam compatíveis com o horizonte temporal que nós colocamos, que é de 1 ano, né, e que eles tenham essa perspectiva, né, de resultados esperados, quer dizer, qual que é a contribuição que o projeto vai dar na comunidade. Então, isso a gente realmente, nós sentimos, né, nesse processo de avaliação que nós estamos terminando agora, em fevereiro, que realmente avançou. Então, isso foi bom e eu acho que foi, de fato, o resultado desse diálogo que nós tivemos, né, principalmente, vamos dizer assim, né, de uma forma mais intensa, no encontro de extensão que nós fizemos no ano passado. Professora, além dessas 3 modalidades, também em 2018 foi divulgado um outro edital que era de produção e circulação artística e cultural. Né? A que se refere esse edital, professora? Esse edital foi um edital específico para aquelas unidades ou aqueles cursos que têm a questão da produção artístico-cultural, né, como a base, né, do ensino e da pesquisa. Ou seja, a ideia é que a gente estimulasse a extensão universitária nesses cursos que têm a produção artístico-cultural como foco do ensino e da pesquisa. Né? Então, nas áreas de artes plásticas, de literatura, de música. Né? Então, ele foi um edital específico. Né? Isso resultou em várias produções. Então, além da produção, né, artístico-cultural. Então, havia no edital a previsão de que essas produções circulariam, né, e sempre articuladas com os municípios. Então, foram 20 apresentações, com um público em torno de 2.500 pessoas. Mas o mais importante é que, além da apresentação, né, sempre tinha algum tipo de oficina também, né, paralelamente. Então, isso pode trabalhar na comunidade essas questões tratadas naquela produção artístico-cultural. Então, essa foi a ideia. Então, nós estamos agora avaliando, né, o resultado, né, a gente já considera que foi um bom resultado, para tentar aprimorar e aí manter o edital, né, dentro dessas características. Porque esse edital não foi aberto agora, 2018 para 2019. Ainda não, porque realmente nós não quisemos abrir editais sem ter clareza, né, do orçamentário e financeiro, que é o PDI, que na verdade não está. Então, o edital de projetos de extensão universitária, ele tem esse processo de avaliação muito longo, porque são muitos projetos, né, a gente tem uma comissão que tem um número restrito, aí, em torno de 50 docentes, e a avaliação ela é muito importante. Né? Então, nós abrimos esse edital para fazer o processo de avaliação. Né? Mas a inserção de orçamento ela só está acontecendo nesse momento porque nós ainda não temos clareza, né? Todo mundo sabe que nós estamos vivendo num momento difícil, né, de questões orçamentárias e financeiras, e nós não temos ainda clareza do PDI. Então, é muito complicado a gente comprometer... vai ser destinada a cada uma das modalidades e também a essa da difusão cultural. Então, é muito difícil. Se a gente abre o edital com muita antecedência, a gente gera expectativas que pode ser que a gente não tenha condições de cumprir. Então, o único edital que foi aberto foi o dos projetos. Por quê? Porque a gente realmente tem um processo de avaliação que é muito difícil, né? E esse ano nós tivemos uma novidade importante, né, que também foi resultado do encontro, né, que foi uma modificação na avaliação. Então, os docentes receberam de volta o parecer e, a partir desse parecer, tiveram a oportunidade de readequar o projeto. Né? Então, nós estamos agora nessa segunda fase. Então, é um movimento difícil. Então, por isso que esse foi aberto lá, mas os outros todos os editais, né, só serão abertos quando a gente tiver, de fato, clareza das questões orçamentárias e financeiras do PDI, do recurso que vai ser destinado, então, a essa dimensão, né, a extensão universitária.
dentro dessa dimensão da extensão universitária, além dos projetos, né, que é o que ganha um grande volume, tem, né, essa procura, né, de quase 400 projetos agora para 2019, temos também as ações de extensão que também ganham um espaço muito significativo nas diretrizes da Pró-Reitoria de Extensão, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá. O Gestão Unesp faz um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós fazemos um balanço das ações de 2018 da Pró-Reitoria de Extensão com a presença da pró-reitora, a professora Cleópatra Planeta. Professora, nós comentávamos sobre os editais que foram lançados majoritariamente para os projetos, né, de extensão, mas também a PROEX atua muito no sentido de regulamentar algumas atividades que se enquadraram, então, naquilo que a gente entende como ações de extensão. Uma delas é pensar os cursos de extensão. Então, como que esses cursos, a partir da nova regulamentação de 2018, eles começam a funcionar no sentido de fomentar ainda mais a oferta de oportunidades para a nossa comunidade externa? Nós fizemos uma adequação da resolução, né, que regulamenta os cursos de extensão universitária, basicamente para adequá-la aos cursos de extensão à distância, né, porque a gente sabe que está aumentando, né, principalmente via o INEAD, agora IP3, né, IEP3. Então, ele ainda estava defasado em relação ao oferecimento de cursos de extensão universitária à distância. Então, nós fizemos essa adaptação, né, para que a gente possa realmente ter também esses cursos de extensão universitária à distância feitos, né, de acordo com a regulamentação da universidade e de acordo com os princípios da extensão universitária. Basicamente, foi essa modificação que nós fizemos. E a intenção é que sejam abertos editais também, professora, para contemplar esses cursos ou não? Eles não precisam de editais. Quer dizer, esses são cursos que podem ser submetidos continuamente. Eles são, na verdade, eles são avaliados, né, e aprovados nas comissões permanentes de extensão universitária locais. Então, as unidades, né, têm autonomia para, né, a aprovação e, evidentemente, que tudo isso fica dentro do sistema, né, da extensão universitária, do CISPROEX, e tudo isso é acompanhado pela PROEX, né, pela Pró-Reitoria. Mas os cursos não precisam mais, né, chegar até a Câmara Central de Extensão Universitária, né? Então, isso dá mais agilidade, né, mais rapidez para a execução, para a aprovação e execução desses cursos, né? Nós só fazemos o acompanhamento na Pró-Reitoria via sistema. E já houve uma movimentação no seu contato com a comunidade no sentido de aumentar a oferta desses tipos de curso vinculados aí ao IEP3 agora, para a distância? É uma demanda da nossa comunidade isso? É uma demanda da nossa comunidade. Quer dizer, a gente já tem, né, várias iniciativas de curso à distância, né? Mas agora eles vão passar a ser feitos de uma forma mais próximas da universidade. Então, a ideia de ter essa resolução, né, é que realmente a gente possa ter todos esses cursos que sejam feitos via sistema, que nós possamos dar bastante visibilidade a eles, enfim, bastante divulgação. Então, já existe um movimento, né, a gente está conversando muito de perto com o IEP3, com, né, o NEAD, agora IEP3, para que a gente possa, de fato, né, abrir a universidade. Eu acho que os cursos à distância, né, são uma realidade, né, e na extensão universitária é muito importante, porque ele pode, né, compartilhar esse conhecimento que nós temos com né, o Brasil e o mundo, a gente pode dizer assim, né? E existe agora a possibilidade, está previsto dentro, né, da própria resolução, da certificação, né, por demanda. Então, se as pessoas que fazem esse curso, eles podem... E são cursos gratuitos, né, professora? Isso, a maioria, a gente tem gratuitos, esses cursos podem ser pagos também, né? Não existe problema, eles podem ser pagos, mas nós temos uma gama muito grande de cursos que são gratuitos. E eles abrem, né, essa possibilidade para a comunidade e também abrem a possibilidade de certificação, né, mesmo nos cursos abertos. Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso dá um vínculo muito grande, né, dá uma abertura muito grande desse compartilhamento do conhecimento da universidade com a comunidade de modo geral. Professor, uma outra ação que tem um vínculo muito forte com a comunidade é a atuação das empresas juniores, mas nós comentamos na entrevista do ano anterior que estava havendo uma regulamentação, né? Hoje nós temos 52 empresas, na época nem todas elas haviam passado por isso, então eu gostaria de saber no primeiro momento se todas elas já se adequaram a essa regulamentação do que é ser uma empresa júnior da Unesp.
Nós tivemos em torno de 50, 52 empresas que passaram pelo processo de regulamentação, quer dizer, isso foi resultado. Então, há uma lei federal de 2016, né, que regulamenta as empresas juniores. Essa lei prevê que a universidade tenha uma portaria, né, que se adeque à lei com as suas características, com as suas especificidades. Então, nós tivemos também em 2016 essa portaria, né, para regulamentar as empresas juniores, e aí nós passamos por um processo que sempre, né, é difícil, né, mas nós passamos por um processo, né, para que todas as empresas submetessem, né, o plano acadêmico, que é o que de fato nós avaliamos, né, na Câmara Central de Extensão. Então, nós trabalhamos com as empresas para a construção desse plano acadêmico, que é muito importante, porque o plano acadêmico, ele traz uma coisa importante no sentido de que a empresa, né, vai fazer, então ela tem uma certa autonomia, né, mas ela vai ter uma autorização da universidade para funcionar, e ela deve oferecer serviços ou produtos na área de formação do curso, né, ou dos cursos, porque também ela pode ser integrada. Então, ela também tem essa questão de fazer uma ponte, né, da universidade com os outros setores da sociedade, né, mais voltado para essa questão, né, essa visão mais de empresa, de oferecimento de serviços e produtos. Então, nós passamos por uma discussão, né, e por análises desses planos acadêmicos. Então, nós também fizemos parecer, devolvemos quando ele não estava adequado. Então, nós tivemos a regulamentação das 52 empresas. Nós trabalhamos um pouquinho, né, de fazer algumas videoconferências para saber como é que estava indo o trabalho. Nós participamos também de um evento grande das empresas juniores. E agora, né, nós vamos estar recebendo os relatórios. E eu acho que a partir dos relatórios nós vamos poder fazer também uma melhor avaliação de como, né, o processo da regulamentação ajudou nas empresas, né, que elas atuassem de uma forma também mais empresarial, aí, se a gente puder colocar entre aspas. Porque aí até, né, a própria Agência Unesp de Inovação tem dado um suporte significativo a essas empresas. Significativo, porque principalmente tratando nas questões de inovação e empreendedorismo, que é muito importante, né, quando a gente fala em empresa júnior. Além das empresas juniores, nós temos os cursinhos, né, pré-universitários, que tem um espaço, né, assim, de representação, né, muito grande dentro da comunidade interna e da comunidade externa. Atualmente nós estamos com 30 unidades em diferentes campos da nossa universidade. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a viabilidade de recursos para a continuidade desses cursinhos e também algumas das expansões que estão sendo realizadas por meio de vínculos com municípios nos quais a Unesp não está presente. Nós temos oficialmente 27 cursinhos, né? Isso foi no ano de 2018. Alguns desses cursinhos fazem parcerias com as prefeituras, né, com os municípios, e desenvolvem as suas atividades, né? Ou seja, chega a um número de 30. É um desdobramento, aí chega ao número de 30, né? Mas oficialmente. Então, todos esses que trabalham com os convênios, né, com as parcerias com os municípios, derivam. Tem um central no campus da Unesp. Isso, exatamente, né? Bom, então, os cursinhos têm um trabalho consolidado, né, que nós temos também trabalhado muito de perto. Porque sempre, é lógico que a gente tem um trabalho consolidado, um trabalho importante, mas sempre há espaço para aprimoramento. Nós estamos na universidade e o processo sempre é dinâmico, né? E nós temos trabalhado, né, muito com eles, assim, com videoconferências, né, que é o que a gente consegue, né, para reunir todos os campos. E tem avançado, né? A gente tem conversado muito com os coordenadores docentes e discentes, né? A gente tem um papel do discente muito grande, né, no trabalho, muito próximo, né, e muito grande no trabalho dos cursinhos, né? E a gente tem conversado sempre no sentido de aprimorar. A gente sabe que os cursinhos têm um papel importante de inclusão, né, de alunos com vulnerabilidade socioeconômica na Unesp e nas universidades públicas, né? Mas nós precisamos aprimorar o sistema de gerenciamento de dados dos cursinhos, porque realmente... De acompanhar se aquele aluno atingiu o objetivo de ingressar numa universidade pública. E até de acompanhar esse aluno dentro da universidade pública, porque, de fato, esse é um ponto importante de uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a questão do impacto social. Então, potencialmente, a gente sabe do potencial
do impacto social dos cursinhos, nesse sentido de incluir esses alunos, né, egressos do ensino médio, que têm vulnerabilidade socioeconômica, tanto na Unesp e em outras universidades públicas, mas a gente ainda não tem dados bem consistentes, né, que possam mostrar isso. Quer dizer, a VUNESP tem um dado de ingresso, a VUNESP, né, na nossa universidade, né, que é em torno de 14% a 16% dos alunos que ingressam na Unesp vêm dos nossos cursinhos, que é um dado muito importante, mas nós não temos assim uma avaliação mais geral, né? Isso por quê? Porque a gente ainda precisa de uma coisa de gerenciar melhor os nossos dados, né, dos cursinhos, quer dizer, quem são esses alunos, né, os cursistas, para onde eles vão depois, né, e acompanhar esses egressos dos cursinhos. Nós estamos num processo de instalar um sistema que nós chamamos de CIS-cursinho, né, para que todos os cursinhos possam gerenciar os seus dados, né, e ter indicadores, né, mais precisos e mais robustos para que a gente, de fato, possa mostrar, né, com muita clareza qual o impacto social que eles têm na comunidade. Uma nova resolução também de 2018 se refere aos centros de línguas, né? Como que esses centros eles trabalhavam e passam a trabalhar a partir dessa resolução, professor? Essa resolução também foi uma adequação que nós fizemos, foi também no sentido de aproximar, né, o trabalho dos centros de línguas dessa questão da indissociabilidade, ensino, pesquisa, extensão, né? Então, os centros de línguas, a partir dessa resolução, então eles têm que ter a coordenação de departamentos, né, que tenham, né, cursos, né, de idiomas, de língua estrangeira e de português para estrangeiros, né? E, então, nesse momento, nós temos 3 centros de línguas, eles estão sediados, então, na FCL de Araraquara e de Assis e no IBILSE, né, em São José do Rio Preto, né, porque eles têm cursos de línguas, né? Então, isso é indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, eles passaram a ser denominados centros de línguas e formação de profissionais. Então, isso dá o vínculo também com o ensino. Então, os alunos, né, os bolsistas, enfim, que trabalham lá, então, também são estudantes, né, de línguas que vão ensinar depois. Então, isso trouxe essa articulação ensino, pesquisa e extensão que a gente busca na extensão universitária. E, agora, isso não quer dizer que as outras unidades da Unesp também não possam ter centros de línguas, mas, né, a resolução prevê que ele deve estar sob a coordenação desses centros que têm, então, os cursos, né, de idiomas. Então, não há restrição, eles trabalham em todos os idiomas que estão presentes nos cursos dessas unidades. Então, eu acho que é importante isso, né? Porque antes não era... Havia uma certa previsão já na resolução, mas ela não estava sendo praticada, né? O que nós fizemos foi isso. Então, é importante dizer... Integrar essas unidades que tinham um centro de línguas com essa coordenação desses 3 campos. Desses 3 campos. Então, qualquer outra unidade que queira ter um centro de língua, ela vai precisar ter a coordenação de um desses 3 que estão nas unidades que oferecem, né, o ensino de idioma articulado à pesquisa e ao ensino. E também outras 2 demandas, professoras, que têm um impacto social muito significativo é a atuação do NUP, do Núcleo Negro, da Unesp, né? E também da UNAT, né? Que são ações para públicos diferentes, mas que convergem nessa intenção da universidade estar muito presente como demandas sociais. Sim, eu acho que o NUP tem, né, um trabalho aí tradicional dentro da universidade, ele está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária, e eu acho que eu destacaria, né, porque eles fazem um trabalho muito amplo, né, de pesquisa e de extensão nessas questões raciais, e eu acho que no ano de 2018 eles fizeram um trabalho muito importante levando essa discussão, né, para o ensino básico, né? Então teve um trabalho importante dos NUPs, né, dos núcleos que estão aí em diversas unidades, levando essa discussão, né, com profundidade, com conhecimento científico, né, nas escolas. Então, isso é muito importante, isso é só para dar um destaque, né, porque eu aqui não vou conseguir dizer todas as ações que eles realizaram, mas é uma questão muito importante que está sendo discutida dentro da universidade, e isso pode ser compartilhado, eu acho que isso levar, né, para o ensino básico é muito importante, e eu acho que essa é uma ação de destaque. Eu acho que a UNAT também, né, eu acho que a Universidade da Terceira Idade, aberta da terceira idade, ela é também uma ação consolidada, né, de fazer esse diálogo com
a terceira idade dentro do espaço da universidade. Eu acho que isso é muito importante. Nós também tivemos, né, algumas conversas também no sentido de aprimorar e trazer, né, eu acho que uma das discussões que nós tivemos, que eu acho que eu gostaria desse ano aprofundar um pouco com os coordenadores de UNAT, que é aumentar a interação desse grupo, né, da terceira idade com os nossos alunos, com a comunidade interna, né? Porque a gente tem muitas atividades, mas eu acho que a gente ainda precisa trazer um pouco mais dessa interação, porque eu acho que o grupo da terceira idade vai ganhar e nós, né, os nossos alunos, a nossa comunidade também. Então, acho que a gente precisa... Nós tivemos uma conversa ainda inicial, né, numa videoconferência que nós fizemos, mas eu acho que esse ano nós vamos avançar um pouco para discutir isso. Como melhorar a integração desse grupo dentro da universidade, mas, de fato, não só trazê-los para o espaço da universidade, mas trazê-los para o espaço do conhecimento da universidade, do mundo dos jovens, enfim, para que a gente tenha... E esse intercâmbio do jovem com a terceira idade também. Isso, para que a gente tenha uma integração maior desses dois segmentos, né? Eu acho que isso é muito... acho que seria muito rico para a universidade ter essa integração. Professora, uma última ação, né, que nós comentamos bastante em 2017, em 2018, que vocês teriam, né, assim, como norte também do trabalho da PROEX, seria na dimensão da ação cultural. Uhum. Mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. O Gestão Unesp faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta, hoje recebendo a professora e pró-reitora de extensão universitária, Cleópatra Planeta, para comentar as ações da PROEX em 2018. Professora, acerca das ações, né, a ação cultural tem tido um mote muito significativo na gestão de vocês junto à PROEX. Foi realizado um primeiro encontro de cultura, eu gostaria que a senhora comentasse essas ações e em que medida elas estão cada vez mais interagindo com a comunidade interna e externa nessa dimensão da cultura. A gente tem trabalhado muito intensamente, né, nessa questão da cultura. Inclusive, o CAD aprovou recentemente a mudança de nome da Pró-Reitoria para Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, então, porque realmente nós estamos caminhando, né, para consolidar essa dimensão da atividade acadêmica, né, importantíssima dentro na academia, dentro da Pró-Reitoria e dentro da universidade. Então, o primeiro encontro de cultura da Unesp foi um encontro muito significativo, né? Nós trouxemos grandes nomes para falar dessa questão da cultura e nós tínhamos a representação dos comitês de ação cultural, né? Então, a ideia foi realmente a troca de experiências, né, e a articulação dos CACs, né, para que a gente possa caminhar no sentido, né, avançar no sentido da consolidação de uma política cultural para a universidade. Então, foi uma discussão, nós tivemos discussões em grupos, muitas sugestões, isso foi sistematizado, né, e a partir daí nós podemos dar um passo seguinte para consolidar uma política cultural para a universidade, né. Nós tivemos, além desse edital, né, específico para estimular as atividades de extensão para esses cursos que têm, né, a ação artístico-cultural como foco, né, da pesquisa e do ensino, nós tivemos também um edital, e aí foi em parceria com o Convênio Santander, né, aí voltado para a comunidade interna, para que a comunidade, né, pudesse desenvolver atividades de cultura, né, de arte e cultura, dentro, né, da própria comunidade. E isso foi, né, então foram ações, foram atividades processuais desenvolvidas ao longo do ano, e nós tivemos a Semana de Ação Cultural, né, então articulada com a Semana da Biblioteca, né, do livro da biblioteca, que resultou, então, na apresentação dessas atividades que foram desenvolvidas, né. Então, o conjunto de tudo isso teve um público, né, interno e externo, porque algumas das atividades têm uma interface, né, com a comunidade interna e com a comunidade externa. Nós tivemos aí um público, né, participante em torno de 45 mil pessoas, que é realmente em um diferentes público unidades grande. da Unesp. Em diferentes unidades da Unesp, né, na maioria das unidades da Unesp. Então, isso realmente foi muito bom. Então, a gente vê que existe, né, uma cultura aí, né, um desejo da comunidade de atuar, de trazer a cultura como um campo de discussão,
né, das questões acadêmicas, das questões políticas, enfim, porque a gente sabe que a cultura traz essas possibilidades de discussão e, além disso, né, a expressão artística também é uma forma de melhorar a qualidade de vida, né, de interação, de relações interpessoais. Então, realmente, a gente considera que foi um grande avanço, né, e foi um sucesso, né, falando em cultura, em arte, realmente foi um sucesso as ações que nós fizemos, mas sempre, né, a gente está sempre avaliando, reavaliando, tendo um olhar crítico para que a gente possa... as 3 dimensões, né? Ensino, pesquisa e extensão dentro da cultura, né? Tendo clareza do que nós estamos fazendo, o que é extensão universitária e o que é uma ação interna, porque essa questão da cultura, da arte da cultura, é muito importante, inclusive para a formação dos nossos alunos. Quer dizer, como é que os alunos podem sair sem ter essa vivência cultural, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante. Nós fizemos uma parceria muito interessante com a Ecofalante, que é uma ONG de cinema ambiental, que ofereceu um portfólio enorme de filmes que são realmente de excelência, né? E eles trazem essa questão sempre socioambiental e que está disponível, né, para que seja incorporado tanto na questão do ensino, quanto na questão de uma discussão mais ampla, que é um assunto muito importante, né, que é a sustentabilidade, que são questões socioambientais, que está permeando aí, né, a nossa vida. Então, essa parceria com a Ecofalante também trouxe aí, ampliou esse horizonte de possibilidades. E nós temos 2 grandes manifestações, expressões culturais muito tradicionais dentro da Unesp que já estão consolidadas. A orquestra e os corais. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essas 2 grandes atividades, lembrando, né, que o Coral da Unesp completou 40 anos agora em 2018. Isso, o Coral completou 40 anos em 2018. Né, o Coral ele tem atividades em 10 unidades, né, ele também faz aí um diálogo, né, da comunidade interna com a comunidade externa. Em 2018 foram 60 apresentações, um público em torno aí de 2.000, 3.000 pessoas, que isso é grande, então ele faz esse diálogo, né, ele faz esse papel, né, dentro da universidade e também faz um diálogo com a comunidade externa, isso é muito importante, e a orquestra também, né, a orquestra acadêmica, que faz um trabalho muito bom e faz apresentações tanto para a comunidade interna como para a comunidade externa. Então, também é uma forma, né, da universidade fazer esse diálogo. Professora, a gente já havia comentado, né, a gente já antecipou um pouco no primeiro bloco, a importância desses editais, né, visando as tecnologias sociais, a difusão do conhecimento, o atendimento e assistência, que é um ponto forte da Unesp, né, pela sua interiorização. Mas um dos desafios que a senhora havia dito era aprimorar ainda mais a questão da divulgação científica, e nós sabemos que a divulgação científica, para além da pró-reitoria de graduação, da pós-graduação e da pesquisa, também tem um papel fundamental na extensão, tanto que a senhora mencionou várias vezes a importância dessa relação e articulação entre ensino, pesquisa e extensão nas atividades extensionistas. Então, de que modo a gente pode ainda mais, visando ao impacto, a internacionalização, a inovação dentro da nossa Unesp, pensar essa difusão científica por meio da extensão universitária? A difusão científica, né, a difusão científica e cultural, quer dizer, é um ponto muito importante, porque o que nós chamamos, né, eu vou chamar de educação, né, da comunidade externa, que não está dentro da universidade, é muito importante, quer dizer, conhecer o método da produção do conhecimento, né, é muito importante, por quê? Porque daí a população, de modo geral, vai poder ter crítica, né, para tomar decisões baseadas em evidência, para poder fazer uma análise crítica do que nós temos hoje na mídia social, que a gente corre, né, muito, eu vou usar uma palavra que está bem desgastada, né, mas a gente tem muita fake news, e muita fake news na área de saúde, na área da ciência, enfim. E as pessoas, né, se a gente fizer um bom trabalho de educação científica, né, de educação cultural, né, difundindo conhecimentos, né, humanísticos, científicos produzidos na universidade, né, mas de uma forma concreta, né, que isso seja apropriado, né, pela sociedade externa à universidade, nós vamos dar condições para que essas pessoas tenham ferramentas para tomar decisões baseadas em evidência, ou pelo menos para que elas possam questionar,
né, essa série de coisas, esse excesso de informações que nós temos hoje, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, nós temos muitos projetos, bom, a gente tem os eventos, né, de extensão universitária, nós temos os cursos de extensão universitária, nós temos os projetos que trabalham com essa questão da divulgação, do conhecimento, nós temos todas essas atividades culturais, que também de uma forma, né, dialoga com a sociedade, então tudo isso contribui no sentido, né, da nossa participação nesse processo, né, de educação ampla, né, da população, né, que eu acho que esse é um papel importante da universidade. Mas nós temos ainda que abrir mais a universidade, né? E não só ir à comunidade, né, levar esse conhecimento à comunidade, mas receber um pouco mais a comunidade externa dentro da universidade e fazer essa troca de uma forma mais intensa. Eu acho que isso é um caminho importante para que a gente possa ter não só, né, eu acho que a educação, né, nesse sentido, mas também de trazer as pessoas para dentro da universidade para que elas conheçam o trabalho que é desenvolvido aqui. Né? Isso, e não é só dar visibilidade, é que elas entendam o que nós fazemos, né? Para que a gente possa ser legitimado frente à sociedade. Né? Essa é uma palavra também que está sendo um pouco usada demais, batida demais, né? Mas é exatamente isso. Então a gente precisa ainda construir de uma forma mais concreta, mais robusta, essa via de mão dupla. Quer dizer, a universidade tem que sair e ir para a comunidade. Eu acho que fazer todo o seu trabalho e levar a educação, né, em todos os níveis, né, fazer esse papel, mas também trazer a comunidade externa para dentro da universidade, para que ela possa compreender, né, e ter essa troca, né, e saber o que ela tem também para nos dizer, né, e ouvir também. Eu acho que aí nós vamos fazer esse processo, né, não só de difusão do conhecimento, mas de educação nesse sentido mais amplo. E para a gente finalizar, professor, o que a comunidade, tanto interna quanto externa, podem esperar, né, das ações da Pró-Reitoria de Extensão para 2019? Nós estamos colocando um desafio muito importante, que inclusive está no documento da sustentabilidade acadêmica, que é a questão do impacto social. Então, nós precisamos ampliar o impacto social, não só da extensão universitária, e agora pensando de uma forma articulada, da pesquisa, da universidade como um todo. Né? Nós precisamos ampliar o impacto social, nós precisamos buscar indicadores que mostrem com clareza o nosso impacto social. Para além dos rankings universitários. Para além dos rankings universitários. Né? Quer dizer, isso é fundamental, quer dizer, porque os rankings universitários, eles dialogam muito com a academia. Né? Nós precisamos buscar indicadores que sejam compreendidos e que mostrem para a sociedade, para os outros setores da sociedade, da forma mais ampla, né? Entendendo todos que estão fora da academia, realmente, né? Para que o nosso trabalho, né? Qual que é o impacto? A gente sabe que tem, né? Mas nós não temos ainda esse caminho de mostrar com clareza. Né? Então, eu acho que nós temos essas duas questões, trabalhar no sentido de que a gente amplie o impacto social, né? Que nós temos que ter indicadores muito claros para mostrar o que nós já temos, que de fato nós já temos, mas as pessoas que estão lá fora muitas vezes não entendem, e às vezes você precisa de indicadores que mostrem isso com clareza. Né? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, esse é um desafio que está colocado e toda a comunidade vai ser chamada a contribuir. Eu acho que uma das coisas que nós já vamos começar, porque essa questão do impacto social não é uma questão interna da universidade, não é uma questão nossa no Brasil, é uma questão que está sendo colocada mundialmente, né? Quer dizer, das universidades, né? Mostrarem de fato o que elas fazem no sentido para resolver os problemas concretos da sociedade. Né? Isso é feito, mas não é mostrado com clareza. Então, nós vamos começar agora com uma coisa assim, nós vamos publicar, nós estamos trabalhando num portal para publicar os resultados da extensão universitária. Então, isso já é um caminho, quer dizer, publicar como? De forma que as pessoas compreendam, de fato, o que está sendo feito. Né? Mas eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para 2019, desculpa, que é essa questão do impacto social, da ampliação e da demonstração com clareza para a sociedade. Professora, eu queria agradecer então a sua participação aqui mais uma vez, desejando bons trabalhos, boas atividades a toda a equipe que faz parte da Pró-Reitoria de Extensão e também a todos aqueles docentes e discentes que se incorporam a essas demandas de ações, de projetos e a comunidade externa que está aí o convite, né, para que cada vez mais se aproxime, né, da academia no sentido de agregar valores e conhecimentos. Eu queria, evidentemente, dizer que esse trabalho é feito com uma equipe, de fato, né? Então, o professor Paulo, o
professor Juarez, o professor Wilson, né, e toda a equipe técnica da ProEx, que realmente a gente trabalha de forma muito integrada, porque é uma equipe pequena, uma equipe enxuta, mas que a gente tem conseguido aí, eu acho que, bons resultados. Muito obrigada, professora. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe o debate com os demais gestores da universidade sobre as ações 2018 e 2019 ao longo de nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.